Oi, gente. O Abílio Brunini é um excelente exemplo da falsidade da extrema-direita, que tenta se colocar como representante do povo, tenta dizer que é do povo, mas, na verdade, representa os interesses da classe dominante. Ele é, inclusive, um falso Shrek. E eu vou explicar isso nesse vídeo. Assista até o final para compreender. Ele está assumindo essa alcunha de Shrek, do ogro do filme da DreamWorks, porque o Shrek, embora pareça um vilão, ele é o herói do filme. E é exatamente essa imagem que o Abílio Brunini quer evocar. E é por isso que o campo progressista não deve chamá-lo de Shrek. Porque chamá-lo de Shrek está fazendo e entrando no jogo dele. Porque Shrek, lembremos do filme, é o herói. E o Abílio Brunini, não. Ele representa os Lordes Farquaad desse mundo. Ele representa os Lordes. Ele representa a nova aristocracia. Ele representa a nova aristocracia gerencial, a classe dominante. Esses interesses que o Abílio Brunini representa. Não são os interesses dos populares. E é exatamente essa fraude, essa farsa, essa falsidade que ele está produzindo. Olha só o que ele disse, se vitimizando. Eu sou aqui o bobo da corte, presidente. O Shrek, o presuntinho, o palhaço, o filho do general Dias. Quando o senhor não puder brigar com ninguém, está todo mundo filmando, briga só comigo. Só eu. Só o meu celular é o problema, presidente. Todos os outros que estão filmando não tem problema, não. Mas o Abílio, presidente, filmando, que vergonha. Cinegrafista. Um deputado aqui vale menos que um cinegrafista. Se vitimizando, dizendo como se só ele fosse o perseguido, só ele fosse o questionado por estar filmando, né? Mas também assumindo a alcunha de Shrek. Por quê? Porque ele quer dizer que as pessoas estão julgando ele pela aparência e não pela essência, pelo que ele é. Mas a gente julga ele pela essência, pelo que ele defende. E eu vou chegar lá em mais detalhes. Olha só a estratégia dele de tentar se colocar como pessoa do povo. Mostra nas suas redes sociais ele num parque, usando bicicleta, dizendo que quer um parque de bicicleta, de skate, de patins, patinetes e afins em Cuiabá. E andando de patins e bicicleta e querendo se colocar como pessoa do povo. Essa é a mesma estratégia que o Bolsonaro usa quando vai em uma padaria popular e come lá para se dizer do povo por isso, para mostrar através de imagens que seria do povo, ignorando as políticas públicas que ele defende, que são políticas públicas que beneficiam apenas os mais ricos, apenas o mercado financeiro, apenas aqueles que querem as privatizações. A gente vai chegar lá. O Abílio Brunini é um vereador que foi obrigado a fazer uma retratação em rede social após acusar uma mulher de colega, ou seja, uma coisa baixa, de fazer uma festa na pandemia. Só que a festa foi antes da pandemia. E ele foi obrigado pela justiça a fazer essa retratação por divulgar essa mentira. Aliás, se eu fosse mostrar as mentiras que o Abílio Brunini já divulgou, esse que se diz defensor dos valores morais, ou seja, uma pessoa que se diz defensor dos valores morais, acusa a mulher do colega de forma falsa de realizar uma festa na pandemia, quando o próprio presidente que ele apoiou fazia aglomerações. Mas o presidente que ele apoiou, esse ele desculpa, esse ele defende, esse ele passa pano. A mulher do colega, esse ele mente em relação a ela. Isso diz tudo o que a gente precisa saber sobre o caráter dessa figura. Agora, quem é que ele defende mesmo? Deputado de ser, o Abílio Brunini, de ser favorável a privatizar água em VG, e critica a interferência de vereadores. O deputado afirmou que a solução para resolver o problema da água em Várzea Grande é privatizar. Defendendo a privatização da água, que vai significar em exploração de uma empresa de preço. Se tiver um monopólio, o que é que empresas fazem quando tem um monopólio de algo, de um item de necessidade básica, como a água? Elas aumentam o preço. Por quê? Porque querem garantir os lucros dos seus acionistas. O Abílio Brunini, ele defende os interesses dos acionistas das grandes empresas. Ele finge defender o interesse do povo, ser uma pessoa do povo que vai em praça para andar de bicicleta, né? Mas isso, que ele é o Shrek, isso é marketing, isso é slogan. Na prática, o que ele faz é isso daqui, ó. E ele
votou contra a reforma tributária porque os comunistas estão a favor. Ou seja, não tem nenhum elemento de conteúdo. Abílio Brunini deu declaração após sessão da Câmara. Casa aprovou a reforma e o texto agora vai para o Senado. Ou seja, uma reforma que diminui diversos tributos, que unifica outros e simplifica, né? Ele mentiu dizendo que aumenta tributos na classe trabalhadora. E que foi contra o texto porque a esquerda estava a favor. Sem nenhum conteúdo. Mas ali havia um conteúdo. Ele estava marcando uma posição política por interesses políticos. Ele estava sendo contra a reforma tributária porque ele quer usar isso como alguém que combateu a esquerda. Pouco importa o texto, o conteúdo da reforma tributária. E essa é a estratégia não só do Abílio Brunini, que eu estou usando aqui como exemplo, mas da extrema-direita em geral. Eles defendem os Lord Farquaad do mundo. Quem é o Lord Farquaad? É o vilão do primeiro filme do Shrek. É um Lord, um membro da elite. Não é? Ele não é o Shrek, que vai contra essa elite. Ele representa os interesses da classe, da nova aristocracia gerencial. Aliás, o relatório do Citigroup, do banco Citigroup, diz exatamente isso sobre a configuração do mundo hoje. O mundo capitalista hoje, nas grandes potências do capitalismo, se referindo especialmente aos Estados Unidos e aos países periféricos sob influência dos Estados Unidos, que inclui países como o Brasil, eles têm uma nova aristocracia gerencial. E o sistema funciona como uma plutocracia, um governo que serve aos interesses dos mais ricos. E gente como Abílio Brunini são os fiéis escudeiros desses. São aqueles que estão lá no Congresso, no Senado, pessoas desse jeito, para representar os interesses dos super ricos, para representar os interesses da nova classe gerencial, para defender privatizações, para defender a destruição de direitos sociais, para defender a destruição dos direitos trabalhistas, para favorecer os interesses dos empresários. Esses são os interesses que eles defendem. São esses os interesses que eles defendem. E é por isso que essa imagem de homem do povo que vai lá, isso é uma falsidade, isso é uma farsa. E a esquerda não deve chamar ele de Shrek, porque no desenho da DreamWorks, do Shrek, ele pode parecer, o Shrek, um ogro, mas ele tem um bom coração. Já o Abílio Brunini é um serviçal da classe dominante. Ele serve aos vilões desse mundo, que querem destruir o meio ambiente, destruir direitos trabalhistas e apenas acumular mais poder. Ele é um marionete dessa gente. E assim como grande parte da extrema-direita, que usa desse discurso para enganar, para ludibriar as pessoas da classe trabalhadora, mas que servem a esses interesses da classe dominante. Não se deixe enganar, não se deixe ludibriar. Eu sei que os meus seguidores não deixam, mas por isso é fundamental que eles divulguem, que eles contribuam para que mais pessoas se inscrevam no canal, para que a gente faça as pessoas perceberem que, embora eles tenham essas imagens públicas de ir na padaria, de ir nos parques, na prática, quando eles vão votar, eles votam alinhados ao autoempresariado, alinhados ao mercado financeiro e contra os interesses dos mais pobres, contra os interesses da classe trabalhadora. É fundamental que a classe trabalhadora, que a população brasileira, que é esmagadoramente da classe trabalhadora, compreenda isso. Porque só compreendendo isso vai impedir que essa ilusão, que essa falsidade engane milhões. Eu sou André Teixeira Jacobini, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.